Quem diria que o Woo-Jin ia descobrir no terceiro capítulo quem o Sung foi na sua vida passada? Beleza, quem falou o Art, galera, do vídeo começar apenas dando aquela relembrada que esse vídeo vai conter spoilers caso você ainda não esteja acompanhando a Webtoon. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. Pra já começar com aquela relembrada do capítulo passado, a gente viu que o Sung tava botando boa parte do seu exército pra tocar o terror em todo meliante que aparecia nas ruas fazendo bobeira, sendo que no processo a gente viu que o Woo-Jin tava meio que lidando com essa situação de um jeito meio complicado, até que logo depois que eles resolvem levar os caras pra dentro de um galpão pra saber se as histórias de maluco que eles estavam contando sobre sombras misteriosas era verdade, eles também acabam sendo mortos por duas sombras, formigas que tinham aparecido do mais absoluto nada. Desse modo meio que já acabando o capítulo 180, e no processo a gente viu que o 181 foi mais pra mostrar um pouco da vida de estudante do Sung depois que ele voltou do vazio, além de um professor que resolveu ficar de olho nele, sendo que esse professor meio que percebeu que o Sung tinha habilidades sobrenaturais, mas ainda assim ele não mexeu muito com esse cara por ter descoberto o início. E nisso a gente já vê que vai passando o tempo e a gente nota que boa parte dos caras tenta mexer com o Sung, só que isso não dá muito certo, e no processo a gente acaba vendo que ele dá de cara com o Jin-Woo e tenta entrar pra equipe de atletismo para que futuramente ele conseguisse ter uma conexão com a Cha quando ele fosse reencontrar ela de novo. Desse modo, com a gente vendo que o professor dele finalmente tinha visto novamente todas as sombras que estavam sendo pegas na corrida do Sung, além do Bero, que meio que aproveita essa situação para poder dar um belo de um susto no cara, enquanto ele praticamente tinha um infarto após tudo isso. E desse modo a gente já encerra esse capítulo 181. Dando continuidade dentro do 182, a gente já vê que o cara que tava junto com o Odinho alguns tempos atrás perguntando se ele ainda ia investigar sobre o caso, a gente percebe que esse cara tava surpreso pelo fato do Woo-Jin ainda tá investigando essa situação, sendo que ele achava que isso não ia dar em nada, que resultasse em alguma coisa dentro dessa história. Fora que ele ainda pergunta sobre o fato do Woo-Jin ter visto alguma coisa dentro daquele galpão no momento em que todos os investigadores acabaram desmaiando, até que o Woo-Jin meio que abre o jogo e fala que ele tinha visto vários monstros formigas dentro daquele galpão, sendo que ainda assim ele não fala disso com todas as letras, falando que ele nem ao menos tinha certeza do que ele tinha visto dentro daquela situação por ter sido tudo muito rápido naquele momento, e por causa disso ele achou que tinha visto várias formigas monstros, sendo que o amigo dele acaba perguntando se ele achava que eram formigas gigantes que tinham aparecido, e na verdade ele explica que sim e não, porque essas formigas seriam um tanto diferente das formigas convencionais, já que elas seriam meio que humanoide dentro daquela situação. Só que quem completa meio que essa frase antes do Woo-Jin responder tudo isso é o professor do Sung, que tinha aparecido após ter ouvido aquela conversa. E nisso, pouco tempo depois, a gente já corta pra onde ficava a escola do Sung, com a gente vendo que a equipe de atletismo tava totalmente a toda tentando alcançar o Sung, enquanto um deles meio que gritava sobre o fato de eles estarem utilizando isso como um objetivo para conseguir vencer as regionais ou até correr pelo país como uma forma de tentar motivar a galera para conseguir continuar correndo. Só que é claro, todos eles já estavam mega esgotados dentro desse processo. No meio de tudo isso, enquanto o Sung meio que já batia uma conversa enquanto tava correndo com o Bellion, já que ele não... Porque dos caras se desgastarem tanto dentro dessa corrida, fazendo com que o Bellion achasse que todos esses caras eram completamente tolos. E nisso a gente já vê que o Sung, utilizando das suas habilidades Kuro, Jin-Yu, para que ele conseguisse ter uma estamina e continuasse correndo mais e mais sem nenhum problema, fazendo com que um deles até falasse que como o novato estava animado, eles também não deveriam ficar para trás no meio de tudo isso. E depois que isso rola, a gente vê que o professor que tinha falado com o Jin tava vigiando o Sung desde provavelmente o início dessa corrida, fazendo com que o cara ainda não conseguisse acreditar que ele tinha conseguido ver um monstro numa forma de formiga humanoide dentro disso tudo, ao mesmo tempo que ele meio que se lembrava da conversa que ele teve com o Jin. E nisso a gente já viu que ele meio que burlou aquela palavra e aquelas frases que ele tava dizendo na conversa com o Jin por achar que ele tava bêbado, mas ainda assim o Jin pede para que ele esperasse, pois ele precisava saber sobre mais informações dessa história, e por isso ele pede para que esse cara contasse mais sobre toda a situação pela qual ele passou, sendo que durante esse flashback o Sung percebe que o cara tava vigiando ele mais do que o comum, e por causa disso o Bellion já sugere se não seria uma boa ideia já apagar as memórias dele para que não tivessem problemas futuros, mas ainda assim o Sung meio que deixa isso de lado por não ser um incômodo naquele momento. E nisso a gente já vê que no meio do período de aulas o Woo-Jin aparece dentro da escola do Sung, onde
ele começa a se lembrar de todos os depoimentos e o relato que aquele professor tinha dado sobre todos os monstros que tinham e vinham aparecendo nos últimos meses, fazendo com que ele percebesse que tinham rolado algumas conexões entre todos esses depoimentos, e isso com certeza não eram casos separados e incidentes isolados. E mesmo tendo tudo isso em mãos, ainda assim, isso era só o instinto de investigador dele dizendo mais alto para que ele continuasse, só que ainda assim ele nem tinha ideia de como ele poderia falar com Sung depois de tudo que ele ouviu, já que caso ele fosse perguntar isso na mais cara lavada, provavelmente o Sung negaria isso de alguma forma, falando que ele estaria maluco, ou então que ele nunca teria ouvido coisas desse tipo na vida toda dele. E é por isso que ele acaba resolvendo entrar dentro da escola para saber o que tava rolando ali, mas foi quando ele resolveu entrar pela porta da frente que ele percebeu que definitivamente havia alguma coisa ali que provavelmente faria com que ele avançasse dentro do seu caso, ao mesmo tempo que o Sung percebe que o cara já tinha notado que tinha alguma coisa ali, e mesmo que ele ainda não tivesse ciência das coisas que ele viveu na sua vida passada, o Sung percebeu que isso era mais do que o suficiente para despertar todos os seus instintos de caçador do passado, e não era por menos que ele foi contratado para ser o próximo presidente de caçadores da Coreia do Sul antes do reset do planeta. E enquanto ele ia meio que pensando sobre tudo isso, é aí que a gente já vê o Woo Jin chegando dentro da sala para poder falar com o Sung, falando que tinha algumas perguntas para fazer pro seu professor, e graças a isso a gente vê boa parte da turma meio que se locomovendo, né, pelo fato de ter descoberto que tinha um cara desse querendo falar com o Sung. Afinal, eles também pensavam que poderia ter algum problema com o Sung, e isso foi meio que suficiente para fazer um burburinho dentro da sala. E após eles saírem, é aí que a gente já faz para onde fica o corredor, sendo que na hora que o Jin começa a conversar com o Sung, ele pede desculpas até pelo fato de ele ter tirado ele da aula, enquanto o Sung meio que pensava que faziam anos ou décadas, desde a última vez que eles tinham se visto, após o fato de ele ter entrado dentro do vazio. E nisso nós também percebemos que o Woo Jin tinha notado que tinha algo de diferente no Sung, afinal ele tinha percebido que mesmo os olhos do Sung eram bem diferentes do normal por estarem brilhando de uma forma anormal, e mas é isso, é o que faz ele tomar coragem para que ele pudesse perguntar ao Sung se ele não sabia nada sobre sombras e formigas dentro desse processo, mostrando até um desenho que tinha sido bem desenhado sobre o Bero, fazendo com que ele pensasse que o Woo Jin era bem melhor desenhando do que ele tinha imaginado. E com isso o Sung até responde falando que tinha visto algo parecido, fazendo com que o Woo Jin já até se desesperasse, perguntando para ele onde que ele tinha visto esse tipo de coisa, e se ele tinha visto esse tipo de formiga, e no caso quem era ele para saber sobre todas essas coisas. Mas na verdade, o segundo depois, quando ele se recompõe e pede desculpas por ter meio que se exaltado naquele momento, a gente vê que, assim como muitos de nós, o Sung também era muito fã de Hunter x Hunter, né, já que no momento seguinte, esse era o anime que ele responde já ter visto esse tipo de criatura, fazendo com que o Woo Jin ficasse com uma cara de bobo naquele mesmo momento. E após agradecer por ele ter dado um pouco do seu tempo, é aí que o Sung pergunta se aquilo era tudo que ele precisava, e o Woo Jin responde falando que sim, pois ele agora ia voltar para a sala e não precisava se preocupar com o fato de ter ficado fora por muito tempo, já afinal ele já tinha falado com o professor do Sung e isso não iria causar muitos problemas para ele naquele momento, fazendo com que o Sung até pedisse o desenho do você veio até aqui, e caso queira contribuir de alguma maneira porque a gente continue trazendo todos os capítulos de Solo Leveling semanalmente quando sair fresquinho para vocês, futuramente se inscrevam no canal e deixem o like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações, afinal esse é um conteúdo que se vocês sempre vão estar recebendo caso não façam isso. E agora sim, mais delongas, bora continuar. O que fez com que, com certeza, o Bero ficasse full pistola pelo fato de ele estar pegando uma simples réplica dele, mesmo que fosse em papel, e ainda assim a gente vê eles passando um pro outro aquele desenho. E após ter feito isso, é aí que a gente já vê o Igris perguntando por que ele não falou a verdade, e o Sung responde falando que naquele momento a benção melhor que ele poderia ter era a ignorância, pois depois de todo o sofrimento que ele passou na sua vida passada, não seria uma boa coisa fazer ele lembrar de tudo que ele perdeu após o reset que rolou no mundo graças ao cálice do renascimento. E depois que ele retorna pra sala, é aí que todas as garotas só faltam cair em cima do Sung perguntando o que ele tinha em relação com o Woo Jin, ou porquê do Woo Jin ter vindo procurar ele naquele momento, e ele fala que só tinha vindo aqui pelo simples fato do Sung conhecer uma pessoa que estava sobre investigação, e por isso ele precisava perguntar sobre essa pessoa pessoalmente pra ele. E é nisso que a gente já vê que as garotas conseguem ficar completamente gamadas no Sung pelo fato de elas acharem que o Sung era amigo de um investigador, coisa que com certeza a Tia não ia achar nenhuma graça caso ela visse naquele momento. Mas como todo momento bom dura pouco, é aí que a gente vê vários valentões meio que chegando de fininho logo depois do Sung ter falado que meio que tava no clube de atletismo, e falado
também um pouco sobre o fato dele estar treinando pra competir, principalmente pelo fato de ele ter ficado um pouco popular com as garotas. E graças a isso, ele ainda meio que chega a argumentar se seria bullying, se ele estivesse meio que brincando com o Sung daquela forma, enquanto o Sung encarava os caras pelo fato de ele estarem fazendo aquilo. E foi numa dessas que a equipe de atletismo apareceu pra meio que defender o Sung, principalmente pelo fato de ele ser o as na manga que eles teriam agora daqui em diante dentro da equipe de atletismo, aonde o Sung também aproveita pra perguntar o que eles estavam fazendo ali. E nisso o cara já responde falando que eles estavam justamente para os caras que estavam se metendo a besta com o as na manga deles, para que não houvessem problemas. E foi por isso que o Sung já pediu para que eles não brincassem dessa forma. E quando ele pede isso, é aí que a gente já vê o cara falando que teria uma festa de boas-vindas e pergunta pro Sung se ele estaria livre naquela ocasião, fazendo com que o Sung já respondesse que sim. E graças a isso, é aí que ele pega aqueles caras e meio que some dali junto com os outros membros da equipe de atletismo, principalmente porque o Sung já pergunta o que eles iam fazer com eles, mas é aí que eles meio que dão no pé, falando que eles apenas iam dar uma boa corridinha para que eles aprendessem a lição. E após isso rolar, é aí que a gente já vê todos eles logo depois saindo de dentro da escola falando qual era o problema daqueles caras. E nisso a gente já vê que o Sung responde falando que tava tudo bem, afinal ele só queria garantir que eles não causassem problemas pro torneio. E após ele responder isso, é aí que a gente já vê o Woojin do nada aparecendo para perguntar ao Sung se ele poderia ter um pingo de momento para uma conversa rápida e clara nesse momento, enquanto os amigos dele já pediam para que o Sung não se atrasasse para a festa naquele momento. E nisso a gente já vê que ele se distancia um pouco daquela situação, indo até um parque que ficava não muito longe dali. E após eles chegarem nesse local, o Sung já vem falando que eles não poderiam demorar muito, afinal os amigos dele estavam esperando ele naquele momento, até que uma palavra que no caso faz o Sung ficar arregalando os olhos acaba com toda aquela conversa, que no caso seria o nome do Sung quando ele ainda era caçador. Ao mesmo tempo que o Woojin fica chorando pelo fato de ele ter finalmente visto o Sung e relembrado do seu velho amigo no tempo que eles ainda trabalhavam juntos para poder proteger a Coreia. Desse modo, com a gente já encerrando esse capítulo 182 de Solo Leveling. Então galera, eu fiquei curioso para saber se realmente foi coisa do Sung que a gente viu, pelo fato do Woojin parecer que agora recuperou boa parte das memórias que ele tinha na sua vida passada durante tudo isso, ou então se foi apenas uma coisa que meio que acabou rolando normalmente pelo fato das habilidades do Sung estarem sempre sendo manifestadas. Comenta aqui embaixo o que você acha. E é claro, se você quiser perder essa curiosidade quando sair o próximo capítulo, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar para geral quando essa próxima parte da história sair, além de não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações. Fora que você fazendo isso, você contribui para que a gente bata a nossa meta de 1000 inscritos. E não vai embora não, porque aqui embaixo no card final eu vou estar deixando as playlists de solo e um vídeo final que eu fiz do último capítulo que saiu da 5ª temporada de The Beginning After the End. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.